Afinal de contas, como um corretor deve avaliar uma redação? Nesse vídeo eu vou trazer para você os critérios básicos que um corretor de redação deve seguir para poder avaliar uma redação. Aqui a gente está pensando num texto dissertativo argumentativo. Fica comigo até o final para você descobrir quais são esses critérios avaliados, porque é muito importante para você que vai fazer uma redação ter consciência do que você deve e não deve fazer para você poder garantir a sua nota máxima. Vamos lá então aprender? Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Fabi Alencar, sou a prof de redação e aqui a gente aprende português e redação sem nenhuma complicação. E nesse vídeo eu vou trazer para você os critérios básicos que são avaliados em uma redação que todo corretor precisa saber e também todo autor de uma redação de concurso ou de vestibular precisa dominar para você poder escrever com consciência e saber que você está no caminho certo. Vamos lá então começar a nossa aula, tá? É sobre como é que uma redação deve ser avaliada, tá? Obviamente que cada banca tem um acréscimo ou outro em questão da sua avaliação, ali a competência que está analisando, mas aqui ele está pensando as competências básicas que você precisa dominar para você escrever um bom texto dissertativo argumentativo com o propósito de passar um concurso ou vestibular, tá legal? E aí a gente precisa pensar o conceito básico do que é uma redação. Quando a gente fala redação, o que é isso? A gente está falando sobre um poema? Não, a gente está pensando num texto em prosa, que o texto em prosa ele é o quê? Um texto corrido em parágrafos, né? E a gente está pensando basicamente em um gênero textual específico, que é o texto dissertativo argumentativo. Então acompanha comigo aqui o primeiro tópico. Quando fala assim, ó, é um texto dissertativo argumentativo que apresenta um ponto de vista sobre um tema e o defende através de argumentos. Então, uma redação, quando a gente pensa, é exatamente esse gênero textual que a gente está falando, tudo bem? Então, a gente pode encontrar como esse nome, texto dissertativo argumentativo, como redação ou redação escolar, todos falam sobre o mesmo gênero textual que é o texto dissertativo argumentativo, tá? E o objetivo é o quê? Convencer o leitor da validade da tese defendida, né? O ponto de vista que você está defendendo ali, utilizando exemplos, dados e outras informações relevantes. Essa parte de exemplos, dados, a gente está falando sobre estratégias argumentativas, que eu já fiz um vídeo falando mais sobre esse conceito técnico de estratégias argumentativas, tá? Eu vou deixar aqui no card para você, se você tiver interesse em saber mais. E a gente vai começar não falando sobre, de cara, assim, quais são as competências que são avaliadas ali, quais critérios que são avaliados em uma redação, mas justamente o que você jamais deve fazer em uma redação, tá? A primeira coisa é que você não pode pular linha entre parágrafos, tá? Não faça isso, pelo amor de Deus. A gente não tá fazendo um poema, a gente tá escrevendo o quê? Um texto, tá? E aí, quando eu tô falando isso, vamos dar uma olhada aqui? Porque aí eu acho que é importante a gente ter consciência do que eu tô falando. Então, olha só, eu tô falando justamente sobre esse modelo ali, que você não pode pular linha. Você tem ali justamente o parágrafo, iniciando com letra maiúscula, tem a margem obedecendo, né? Então, você não tá pulando linha de parágrafo para o outro. Isso é muito importante. É um conceito de organização textual básico, mas que é importante a gente ter isso em mente, porque esse é o básico que às vezes muitas pessoas erram, tá? Então toma cuidado com isso. E outras coisas aqui que envolvem e podem fazer, essas questões aqui, eles podem ser tão graves que você pode zerar a sua redação, tá? Então é muito importante você saber que não deve assinar uma redação. Você não está escrevendo uma carta argumentativa. Se fosse uma carta, faz parte da estrutura de uma carta você escrever ali e você assinar. Mas uma redação dessa natureza do texto dissertativo argumentativo não cabe isso. Então você não pode fazer essa assinatura. Não deve escrever impropérios nem desenhar. Então você não vai poder botar um palavrão, né? Não bota um palavrão porque ofender as pessoas. Não pode fazer isso numa redação. Não é cabível aqui para você fazer, tá? E pode correr risco de zerar sua redação. Todos esses pontos aqui, eles podem correr risco de você zerar a sua redação, tá? Então, não deve escrever sobre outro tema, ou seja, você não pode fugir do tema, no Enem, se você fugir do tema, é zero, tá? E outras bancas, elas têm colocado isso também,
lá, antes mesmo de você escrever sua redação, eles colocam que você não pode nem ter o texto, o limite, né, fazer 5 linhas, que seria um texto insuficiente, então seria 0. Eu não coloquei aqui nessa lista, mas é importante você saber sobre isso. Você não pode escrever só 5 linhas, que é considerando o texto suficiente, então é 0, tá? Um tema da redação é sobre bullying, e aí você faz uma redação inteira sobre racismo. Você está fugindo do tema, certo? Então é passível de anulação ali. Não deve fazer partes desconectadas do tema, então você falar sobre um tema e do nada você inventa uma receita de bolo dentro ali, você não pode fazer isso, não é 0. Não deve ultrapassar a margem do texto, nem o limite de linhas. Isso aqui não é passível de tirar, de zerar, mas ele tem a ver com estética textual e outra coisa. Se você estiver ali fazendo um concurso ou Enem, quando fizer a leitura da sua redação, essas partes que estão fora da margem não serão unidas, então vai ser prejudicado ali na sua nota, tá? E também evitar ao máximo copiar trechos dos textos motivadores. Toda proposta de redação, ela tem um padrão. Começa com os textos motivadores, que, como o próprio nome diz, é para motivar você a pensar ali sobre o direcionamento do tema, não necessariamente para você copiar, tá? Normalmente a proposta vem assim. Vem os textos motivadores e depois, no final, vem a proposta de redação. Todos esses textos são para mostrar como a banca quer que você direcione a temática na sua redação. Então, você não pode pegar e copiar e colar do texto motivador, porque você está mostrando que você não está trazendo uma ideia original, certo? Você está copiando ali. E no Enem, por exemplo, se você fizer isso, eles são desconsiderados. No Colégio Naval também é a mesma coisa. Se você copiar os trechos motivadores, eles são desconsiderados ali, não são valorizados para você fazer, para ter o corretor corrigindo a sua redação. Então, você vai perder ponto em algum dos critérios porque vai estar prejudicado a sua escrita, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora sim, vamos começar a falar sobre os critérios básicos, agora que a gente sabe que não pode fazer de jeito nenhum numa redação de texto dissertativo argumentativo, tá? Então, reforçando aqui que são critérios básicos, dependendo de cada banca, pode ter um acréscimo ou outro, tá? Então, quais são os critérios básicos de uma avaliação? A primeira, que é primordial e que tem que ter em todas aí, é você usar o domínio da norma culta da língua portuguesa, tá? E aqui, eu não tô falando para você ser um Machado de Assis. Não estou falando para você usar neologismos como o Guimarães Rosa. Não estou pedindo isso. Nenhuma banca está pedindo isso. Até porque uma redação de texto dissertativo argumentativo, ele precisa ser objetivo e direto. Então, não tem margem para subjetividade, né? Mas é você usar as convenções da escrita. Então, usar ali a ortografia, que está de acordo ali com a gramática, tudo bem? Usar ali o grau de formalidade. Pô, se você está escrevendo uma redação que demanda ali um domínio da norma culta, necessariamente você tem que usar o registro formal da língua portuguesa, tá? E também usar a estrutura básica adequada ali sintaticamente. Você não pode escrever colocando a pontuação aonde você quer que ache que é adequada. É você usar de acordo ali com as normas prescritas ali na gramática. Tudo bem? Tranquilo? E aí, a gente vai trazer aqui um exemplo do que é adequado e o que não é adequado, considerando a norma culta da língua portuguesa, tá? E também considerando o grau de formalidade que a gente está pensando aqui na linguagem formal, uma vez que você está sendo avaliada ali para um propósito de concurso ou vestibular, que é fundamental de você alcançar algo maior, né, ali, uma profissão, uma faculdade. Então, necessariamente é importante você ter esse domínio da norma culta da língua portuguesa. Então, um exemplo aqui, que é o uso inadequado, tá? Vamos lá. Estou escrevendo uma redação, uma introdução, aí eu começo assim: fake news, espalha rápido. Antes de ver se é verdade, já foi. E aí? Difícil, né? Imagina, você está escrevendo uma redação para o Enem, por exemplo, e aí o tema é sobre fake news, ou desinformação ali, como combater a desinformação no Brasil, por exemplo, poderia ser facilmente um tema de redação Enem 2025, ainda não caiu sobre isso. E aí você começa assim: tá fazendo sentido esses
períodos bem cortados, na verdade eles estão bem truncados, né? Porque eles não estão com a pontuação ideal e acaba que a gente não consegue entender esse espalha rápido tá falando de fake news ou tá falando de outra coisa. Não tá trazendo uma conexão porque essa pontuação, esse ponto final, ele não tá adequado aqui. E além disso, a gente também consegue observar que o uso do registro formal também não está adequado, né? Você usar um IAI, um NE, que é um vício da linguagem, eu uso bastante que eu tô falando aqui, né? Eu também até evito usar, mas como eu tô oralmente, então a gente acaba tendo esses vícios da linguagem, é inevitável. Agora, na escrita, você passar por uma escrita que não é um texto narrativo, por exemplo, ele não é adequado, tá? Então, nós estamos vendo aqui que é o uso inadequado da norma culta que você não deve fazer. Então, como é que a gente poderia pegar essa mesma essência desses períodos truncados e modificar para ficar com o uso adequado da norma culta? Trouxe aqui o mesmo exemplo, tá? Mas agora a gente já fez de uma forma adequada, como poderia ser, sei lá, a abertura de uma introdução envolvendo como combater fake news, tá? Então tá lá. As fake news se espalham rapidamente. Muitas vezes, antes mesmo de verificar se a informação é verdadeira, ela já foi compartilhada. Isso torna o combate à desinformação bastante difícil. Então veja como a reescrita, usando aqui a pontuação correta, evitando o truncamento, né? Que a gente estava no início, estava com muito truncamento. Fake news, ponto, espalha rápido. A gente viu na mudança aqui que as fake news que estão espalhando rapidamente. Então, às vezes, o ponto final, na verdade não às vezes, o ponto final ele é fundamental para trazer uma sequência lógica e quando você usa de forma inadequada, ele quebra essa progressão das ideias, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a pontuação, esses desvios ortográficos e gramaticais, tá? Que acabam afetando a sintaxe. Então, tudo bem, tranquilo até então. Um exemplo rápido aí de truncamento de períodos que é muito visto principalmente em redação Enem, tá? Outro ponto aqui, desconsiderem esse pontinho no final. Ai, gente, a gente vai tudo correndo aqui, porque eu sou professora do município, né? Então, prepara a aula para a escola, prepara a aula para cá, mas aí a gente acaba dando umas zebras. Mas, enfim, olha lá. Outro critério que é de avaliação muito fundamental que você precisa saber e ter domínio tem a ver com a adequação à tipologia textual e compreensão da abordagem temática, tá? Isso eu tô falando o quê? Tipologia tem a ver com as características fundamentais que um texto deve ter, que nesse caso aqui a gente está pensando na tipologia argumentativa. Se é argumentativa, ela precisa ter argumentos ali e outras características mais. Então, você está tendo essa obediência em relação ao gênero proposto, você está fazendo um poema. Se você fizer um poema, está errado. Então, é passível ali até de anulação da sua redação. E também a capacidade do autor de mostrar que realmente compreendeu aquela redação, o tema proposto e poder dissertar a partir disso, de acordo com, trazendo, na verdade, argumentos coerentes a partir do tema proposto, tá? É isso que tem a ver com a abordagem temática. Tem vezes que a pessoa faz uma abordagem plena, né, total, tem outras pessoas que fazem bem mais ou menos de forma parcial, e aí demonstra que não entendeu plenamente aquela abordagem, né? Então tem camadas que a gente, como corretor, precisa avaliar para ver ali e analisar a sua redação, tá? Desconsidere esse pontinho final aí que eu fiz correndo esses slides para poder apresentar aqui nessa aula, porque, gente, dar aula assim no município, depois de vir para cá para dar aula assim, é meio corrido. A vida de professor é corrido, né? Mas a gente vai dando nosso jeito. Próximo critério, então, tem a ver com a própria argumentação, tá? Tem a ver com como você faz a sua justificativa, traz as suas justificativas sobre a sua tese. Porque, na verdade, o que é um argumento, né? Se a gente para pensar, o argumento, ele é justamente as justificativas para você poder mostrar o seu ponto de vista. Então, vamos pensar de forma mais concreta, né? Se eu fizesse uma redação sobre bullying, eu ia dizer que a minha tese seria que eu acho importante combater o bullying,
certo? Eu não ia falar eu acho que, porque a gente sabe que numa linguagem de redação a gente tem que usar uma linguagem pessoal. Então, o uso do eu não é adequado. Você usa o quê? É necessário combater o bullying na escola, né? Você usa a impessoalidade, tá? A terceira pessoa ali, impessoal. Mas eu tô mostrando a minha opinião, certo? Que eu considero que é importante combater e não o contrário, que deixa o bullying acontecer e que tá tudo bem. Não, é o contrário. E por que eu acho isso? Quando a gente fala que esse porquê para uma redação e para o tema principalmente, a gente está começando a traçar os nossos argumentos, certo? Então, nesse caso aí do tema de bullying, qual seria uma justificativa? Porque o bullying a gente sabe que afeta a vítima, né? É um ato violento. O fato de eu trazer como um ato violento e que é um crime, tem uma lei para isso, é uma justificativa, é um argumento. Tudo bem, toda redação ela tem uma lógica por trás. É por isso que ela é objetiva e clara e tem uma lógica, uma sequência lógica que você precisa seguir. E para você fazer uma boa argumentação, você precisa saber técnicas, como as estratégias argumentativas, tá? Reforçando que eu já fiz um vídeo sobre as estratégias, mas aqui eu coloquei algumas que a gente mais usa, tá? É bem mais usada, principalmente por nós, assim, que está escrevendo redação, como também para alunos que tiram notas máximas. Então, argumento de autoridade, quando a gente usa a voz de um especialista em uma área, dados concretos, estatística, né? Trazer dados, analogia, fazer uma comparação de filme, série, livro, envolvendo ali a temática, com uma proposta temática, alusão histórica, muito usada, causa e consequência. Tem diversas estratégias argumentativas, se não me engano, são umas 7, né? Mas essas são as mais usuais. Usos de repertórios, que são áreas de conhecimento que se conectam com o tema proposto, tá? Então, você trazer conhecimento seu filosófico, de cinema, medicina, sei lá, qualquer geográfico, tudo que consiga fundamentar sua argumentação, tá? E um critério também muito utilizado, e esse aí, ele aparece até mesmo quando a gente faz uma proposta de redação, ele aparece lá, faça um texto coeso e coerente. Um texto coeso e coerente nada mais é você escrever uma redação usando elementos linguísticos que consigam conectar as ideias para um propósito, para tornar o texto com um sentido, tá fazendo sentido, né? Então é como eu coloquei aqui, refere-se ao uso de mecanismos lógico-discursivos que conectam as partes de um texto, garantindo que ele faça sentido. Um texto coerente é um texto que tem sentido. E como é que a gente pode usar mecanismos lógicos discursivos para isso? Quando a gente usa pronomes, conectivos, elementos coesivos, como conjunções, portanto, entretanto, todavia, mas, porém, ademais, claro que obedecendo ali o valor semântico dentro daquele contexto. Tempos verbais, que também ajudam a conectar as ideias de trazer uma relação lógica e discursiva ali para sua redação. E um exemplo de desenvolvimento 2 que eu trouxe aqui, que é do Enem, para a gente ver de forma mais evidente esses conectivos, é esse aqui, ó. É do tema Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Eu vou fazer um vídeo muito em breve sobre a análise dessa redação, mas aqui eu trouxe um recorte para a gente ver como o uso dos elos coesivos foram muito importantes para ele poder fazer esse parágrafo de desenvolvimento. Olha lá, ele já começa assim, ó. Deixa eu fazer a marcação, que aí isso já vai ajudar também, ó. Ele começa assim. Além disso, é notória a falha educacional brasileira no que se refere ao resgate da cultura afro-brasileira, presente em canções, ritmos, festas populares e diversas manifestações importantes para o patrimônio nacional. Nesse viés, outro elemento coesivo que ele usa, tá? Peraí, deixa eu marcar direitinho, ó. Ele usa lá outro elemento. Nesse viés, embora a Lei de Diretrizes e Base preconize o ensino obrigatório da história africana no ambiente escolar, ainda há uma escassez de programas nesse âmbito, na medida em que observa-se um amplo desconhecimento acerca das grandes personalidades negras ou de suas origens, como o escritor Machado de Assis, muitas vezes representado como branco.
bem como heroísmo dos abolicionistas, a exemplo do advogado Luiz Gama. Dessa maneira, elementos culturais como a literatura negra são esquecidos por parte da população, o que destoa da proposta memorialística da LDB, tá? Essa redação, gente, ela é maravilhosa, tá? Vale muito a pena a gente fazer a análise aqui. Vejam como esses elementos coesivos são diversos, tá? Mas eu vou marcar principalmente esses que fazem a conexão entre os períodos, tá? Então, é o além disso, nesse viés e o dessa maneira. Como eles ajudam a conectar as ideias. Os elos coesivos, eles podem ser usados entre os parágrafos, né, de um parágrafo para o outro, ou dentro do próprio parágrafo, como a gente está vendo aqui, né? Toda essa articulação que ajuda na fluidez textual, tá? Uma competência que a gente vê, um critério avaliativo que a gente vê, e aí é do Enem e do ESEJA, tá? O Enem, ele tem uma competência que é a competência 5, que é sobre a proposta de intervenção ao problema. Que basicamente é o quê? Você lançar uma proposta de intervenção para tentar minimizar o problema proposto ali no tema. Porque todo tema de redação Enem, ele é um tema problemático. Como combater fake news, como combater o racismo, como combater o feminicídio, desafios para enfrentamento de uma valorização maior da herança africana. São temas que suscitam ali uma problemática que você tenta trazer uma ação para tentar minimizar. Então, assim, você não pode fazer uma proposta, vou fazer a paz mundial. Você precisa fazer critérios ali para você fazer a ação, a gente vai falar sobre cada um deles, traçando ali para você alcançar a nota máxima nessa competência, tá? No próprio INEP, eles lançam cartilhas falando sobre como fazer uma boa redação ali dentro da banca, e eu trouxe essa cartilha bem recente do INEP de 2025, que ele fala assim, ó, o que é a competência 5? Ele fala aqui, é a proposta de intervenção ao problema que deve se propor uma solução para o problema apresentado no texto, respeitando os direitos humanos. Então, você não pode falar que vai acabar com não sei o quê, vai fazer coisas assim que ferem os direitos humanos. Eu não posso falar aqui porque vai que o YouTube me dá um bloqueio aqui, então eu não posso falar abertamente o que você não deve falar para ferir os direitos humanos, tá? Então, toma cuidado com as palavras, com a ação que você quer ali para resolver aquele problema. E são ações que você precisa pensar que são possíveis de ser realizadas para amenizar aquele problema. E para isso existem critérios que você tem que seguir, tá? Então, você precisa o quê? Trazer uma ação interventiva, que é uma ação que, de forma prática, tem potencial para resolver definitivamente o problema ou ao menos minimizar o problema. Todas essas partes que eu coloquei aqui estão lá nessa cartilha do INEP, do ESEJA, tá? Eles lançaram recentemente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem tiver interesse de ler toda essa cartilha, tá? Vale muito a pena aí ter essa cartilha, porque ela é domínio público. Outro ponto que você precisa fazer para você garantir a nota máxima na competência 5, que vale o total de 200 pontos, tá? O agente, quem é o quê? Quem é que está executando essa ação? Então, se a gente está pensando na questão do bullying, a escola pode ser um agente fundamental para tentar melhorar essa questão aí do bullying. Exemplo, o modo como executar essa ação, de que maneira o agente vai executar aquela ação. A finalidade, qual é o efeito a partir disso? Porque essa ação interventiva ela é fundamental de se fazer para amenizar aquele problema. E o detalhamento, que ele pode ser feito de diversas formas, uma justificativa para a finalidade, trazer um exemplo, trazer uma especificação, que normalmente a gente faz essa especificação a partir do agente, né? Se você falar sobre o agente do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, trazer qual é a responsabilidade daquele ministério, tá? Uma explicação. E aí, para a gente fechar, como é que seria de forma prática uma proposta de intervenção, tá? Eu peguei também do INEP, tá? Da cartilha aí. Então, eles trouxeram um exemplo bem prático para a gente analisar uma proposta de intervenção que facilmente você pode fazer aí. Então, o tema era os desafios do combate à corrupção no Brasil. E aí ele coloca assim,
Os professores devem ensinar ética para os estudantes por meio de palestras que abordem essa temática. Desse modo, o número de pessoas corruptas na sociedade diminuirá, porque o conhecimento e a prática de princípios éticos têm o poder de transformar as ações das pessoas, tá? E de forma segmentada, como é que a gente consegue ver cada um desses critérios para você mandar bem nessa proposta de intervenção? A gente vê que a ação é justamente o quê? A ação interventiva aqui é ensinar ética para os estudantes. E como pode, e na verdade, quem seriam os agentes para fazer essa ação interventiva? Os professores. E de que maneira os professores podem executar essa ideia de ensinar ética para os estudantes? Por meio de palestras que abordem essa temática. A finalidade dessa proposta interventiva seria o número de pessoas que iriam corruptas iriam diminuir, uma vez que estariam sabendo ali sobre valores éticos, né, aprendendo ali na educação básica, tudo bem? Então, é até uma consequência lógica, né? E o detalhamento, que aqui no caso foi uma explicação, né? Ele coloca uma explicação na finalidade, aí coloca aqui: porque o conhecimento e a prática de princípios éticos têm o poder de transformar as ações das pessoas, tá? Fabi, podemos perguntar assim: Fabi, eu tenho que seguir nessa ordem? 1, ação, 2, agente, 3, modo, 4, final. Eu tenho que seguir exatamente nessa sequência? Não. Muitas pessoas colocam o detalhamento no agente. Outras pessoas colocam o detalhamento na finalidade, tá? Você pode seguir, o detalhamento pode ser em qualquer um desses outros 4 ali, 4 itens, tá? 4 elementos para você fazer a proposta de intervenção. Mas eu recomendo, como a gente tem pouco tempo para você fazer uma redação de um vestibular de concurso, seguir essa sequência ajuda você a construir de forma mais rápida, de forma mais ágil, de forma mais tranquila, uma boa proposta de intervenção, sem grilo. Porque a proposta de intervenção não deve ser uma competência que te dê tanta dor de cabeça. Ele tem elementos ali que você tem que seguir, e quanto mais você vai praticando, facilmente você vai pegando jeito, tá? Então, seguir essa sequência que a própria cartilha do INEP está te indicando pode ser um caminho para você ser mais rápida em fazer uma proposta de intervenção. Tudo bem? Tranquilo? E é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aqui nos comentários a sua opinião, isso vai me ajudar muito. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de você se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos conteúdos de redação de português que eu falo aqui sobre concursos, de redação de concurso público, sobre concurso Enem. Aqui tem de tudo, aqui a gente está querendo aprender português e redação de forma leve, prática e sem nenhuma enrolação. Tá legal? É isso, até a próxima. Tchau, tchau.